que é bom demais. Cumprimentos, irmão Camacho. Vamos estender a mão para o nosso pastor para fazer essa oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui, Senhor, mais um dia na Tua casa, para ouvir, Senhor, da Tua voz, para ouvir da Tua palavra neste dia de hoje. Senhor, revela para nossos corações o que o Senhor tem para as nossas vidas. Senhor, quer seja exortação, quer seja correção, quer sejam bênçãos, Senhor, que o Teu nome venha a ser glorificado e exaltado nesta terra, Senhor. Senhor, apresentamos a vida do Teu Filho nessa noite. Sabemos que Ele está cheio da Tua presença, cheio da Tua glória. Senhor, que Ele venha trazer tudo o que a Tua igreja precisa, não o que nós queremos, mas sim o que o Senhor quer falar para a Tua igreja neste dia de hoje. Senhor, enquanto o Teu Filho estiver ministrando, Senhor, abre os céus, Senhor, rasga os céus e desce sobre este ambiente, Senhor. Fala sobre os nossos corações, Pai, para que nós não saiamos da mesma maneira da qual entramos, mas sim fortalecidos através da Tua palavra. Senhor, enquanto o Teu Filho estiver ministrando, cuida da casa dele, cuida da vida dele, da saúde dele, Senhor, e que o Teu nome venha a ser louvado e glorificado através da vida do Teu servo. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Podemos ir com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus nessa noite? Podemos nos conta de pé. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 16. E podemos levar no capítulo 17. Capítulo 16. E diz assim, não está lendo 16? O Senhor disse a Samuel: até quando você terá pena de Saul, se eu o rejeitei como rei de Israel? Encha um chifre de azeite e ponha-se ao caminho. Vou enviar você a Jessé, o belemita, porque escolhi um dos teus filhos para ser rei. Samuel respondeu: como posso fazer isso? Saul ficará sabendo e me matará. Então o Senhor disse: leve o novilho e diga: vim para oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que você deve fazer. E você ungirá para mim aquele que eu indicarei. Samuel fez o que o Senhor tinha dito e foi ao Belém. Os anciãos da cidade saíram ao encontro dele, tremendo, e perguntou: é de paz a tua vinda? Só até aqui. Vamos ler o 17 também. 17, 48 vai dizer assim: e aconteceu que quando os filisteus se levantou, começou a se aproximar de Davi, e se apressou, e deixando as suas fileiras, correu de encontro aos filisteus. Davi meteu a mão no alforje, tirou dali uma pedra, e com a sua funda atirou contra um filisteu, atingindo na testa. A pedra se encravou na testa e ele caiu com o rosto no chão. Assim Davi derrotou o filisteu com uma funda e com uma pedra. Ele derrubou e o matou. Não havia nenhuma espada na mão de Davi. Amém? Só até aqui.
teus olhos. Quero que toda a igreja feche os olhos. Irmãos, você vai fechar os teus olhos agora, você vai esquecer um pouquinho o que você está passando. Eu quero estar colocando um louvor. Se puder apagar essa luz no fundo. Feche os teus olhos. Quero que você se desligue um pouquinho dessa terra. Faça uma conexão com Deus neste momento. Pensa naquele que neste momento te faz entristecer. Que eu trago aqui, Não sei por onde começar. não sei por onde começar. Vem me ouvir. Vem me ouvir. Faça deste hino uma oração. Eu sou necessitado, Deus, Ajuda-me. ajuda-me. Depois de andar tantos Depois caminhos, de andar tantos caminhos, me achega a ti. chego a ti. Coloca tuas mãos sobre o teu coração. Eu Não, Senhor, tenho tanto a lhe falar da minha dor. da minha dor. São noites São mal noites dormidas. mal dormidas. Diga assim: sou Sou sofredor. sofredor. Escuta essa minha voz tão embargada. Quero aprender a seguir Quero aprender a seguir a caminhada. a caminhar. Pega tuas mãos para o alto e diga assim: ó, vem, Senhor meu Deus. Oh, vem, Senhor meu Deus, não tenho a quem clamar. Só tenho a ti, Jesus. Só tenho a ti, Jesus. Dá-me forças para Dá-me andar. forças para andar. Escuta este clamor Escuta este clamor que eu faço em teu altar. que faço em teu altar. Senhor, vem me ajudar. Senhor, vem me ajudar. Mais uma vez, diga assim: ó, vem, Senhor meu Oh, Deus. vem, Senhor meu Deus. Segura minhas mãos. Segura em minhas mãos. Eu quero me Eu entregar quero me entregar de todo o coração. de todo o coração. Quero viver feliz. Quero viver feliz, usando a minha fé. Diga assim: em ti, Jesus de De Nazaré. Jesus de Nazaré. Eu não sei como você entrou por essas portas, mas nesta noite Jesus ouviu o teu clamor. Nesta noite Jesus ouviu a tua súplica Eu tenho tanto a lhe falar da minha da dor. minha dor. São noites mal São dormidas. noites mal dormidas. Sou sofredor. Sou sofredor. Escuta esta minha voz Escuta essa minha voz tão embargada. tão embargada. Quero aprender a seguir Quero aprender a seguir a caminhada. a caminhar. Só mais uma vez, agora se Jesus diga: ó, vem, Senhor meu Deus. Vem, Senhor meu Deus, não tenho a quem clamar. Só tenho a ti, Só Jesus. tenho a ti, Jesus. Dá-me forças para Dá-me lutar. forças pra lutar. Escuta este clamor Escuta esse que clamor eu faço em teu que altar. faço em teu altar. Senhor Jesus, vem me Senhor, vem ajudar. me ajudar. Oh, Espírito Santo, nesta noite eu te peço, Vem, Senhor fala meu com teus Deus. filhos através da tua palavra, Senhor. Senhor, tem pessoas aqui que não estão conseguindo boa noite. Tem pessoas aqui, Senhor, que está passando por tantos problemas, tanta dificuldade. Mas assim eu te peço nesta noite, ó Pai. Fala com teus filhos, ó Pai. Que teu Espírito Santo, ó Pai, possa me conduzir, Senhor. Para trazer resposta, Pai, e a direção a qual os teus filhos precisam. E quem quer, após Jesus, tomando o teu lugar nesta noite. Glória a Deus. Pode tomar seu lugar. Irmãos, eu gosto muito de ouvir esse louvor. Mexe muito comigo. São louvores
que você se dedica para Deus, é como se fosse uma oração. E eu creio que Deus, nessa noite, Ele tem um direcionamento para as nossas vidas. Eu estava desde ontem com essa passagem na minha mente, a qual Deus Ele tinha me dado essa palavra, a qual a palavra do Senhor vai nos dizer que o Senhor, Ele fala para Samuel: até quando terá dó de Saul? Só que o que eu quero focar não é na questão da unção, na questão a qual às vezes nós estamos acostumados a ouvir, né, que Davi estava ali cuidando das ovelhas, só que Deus a todo tempo estava de olho em Davi. Mas eu quero levar uma dimensão espiritual, a qual Deus Ele dá uma ordem a Samuel e fala para Samuel: até quando terá dó de Saul? Porque Deus Ele já tinha o rejeitado. E a palavra do Senhor vai nos dizer que Deus Ele dá uma ordem para Samuel ir até aquela cidade, e até aquele lugar, até a casa de Jessé, que Deus ia direcionar Samuel, para Samuel estar levantando um rei. Só que a palavra de Deus vai nos dizer que Samuel, ele começa a falar com Deus, e disse que se Saul soubesse que Samuel fosse até lá para levantar um rei, Saul o mataria. Só que Deus Ele já deu uma estratégia aqui para Samuel. Ele pediu para ele catar aquele dia quando eles iam fazer um sacrifício ao Senhor, e para convidar todos os filhos de Jessé e até a casa de Jessé. A palavra de Deus disse que ele catou um chifre, encheu de azeite e obedeceu aquilo que o Senhor tinha lhe ordenado. A palavra do Senhor vai nos dizer, irmãos, que ele chega até a casa de Jessé, a qual ele começa a pedir para Jessé: chama todos os teus filhos, que ele iria ungir um daqueles filhos a rei. A palavra do Senhor vai nos dizer que os filhos de Jessé, ele foi trazido perante a Samuel, eles foi trazido diante de Samuel, e Samuel falando diante deles, vendo todos os filhos, e disse: não é nenhum deles. E a palavra de Deus vai nos dizer que Jessé, ele lembra de Davi, a qual estava apacentando as tuas ovelhas. Davi, nós vamos ver o primeiro processo a qual Davi já está enfrentando. O primeiro processo a qual Davi já enfrenta é dentro de casa, aonde o seu pai apresentou todos os teus filhos, mas em nenhum momento ele pensou em Davi. Só que quando ele viu que Samuel olhou para todos os teus filhos e disse que ainda não seria aqueles, aí foi aonde que ele lembrou de Davi. Davi é alguém que já está acostumado a viver guerras espirituais sozinho. A palavra de Deus disse que ele pega e manda chamar Davi. Irmãos, sabemos que Davi, ele tinha um potencial muito grande. Pode ser que até os teus irmãos, os teus pais, pode ser que teu pai até sabia do potencial de Davi. Só que a palavra de Deus disse que naquele momento eles estavam olhando pela aparência. Só que Deus, quando Ele dá uma ordem para Samuel, Deus é bem claro em dizer: não olhe aquilo que o homem vê, não olhe para a aparência, mas sim siga o direcionamento que Deus estava dando para Samuel. Quantas das vezes, irmãos, pessoas olham para a nossa vida, às vezes têm olhado pela aparência.
capacidade, ciclano tem capacidade, fulano tem potencial, e às vezes olha para outro, não acreditando no potencial. Só que Davi, ele era alguém que tinha potência. Só que Davi, ele precisava, ele expor essa potência para fora. E nós sabemos que o seu pai, naquele momento, o esqueceu, chamou todos os irmãos, só que esqueceu de Davi. Só que quando ele viu que todos os irmãos passaram e não era nenhum dele, foi aonde que ele lembrou de Davi. Ainda que pessoas olhem para você, não te dá nada, não acredita no teu potencial, não acredita no teu desenvolvimento, mas tem um Deus que ele acredita. E Deus, no momento certo, vai enviar alguém para te levantar e para te capacitar. Irmãos, eu não tenho aquele costume de gritar muito na pregação, pedir para você dar glória, dar aleluia. Eu quero que você preste bem atenção naquilo que Deus ele quer falar com você. Amém? Então, se você sentir a presença dele, quiser glorificar, você glorifica. Tá bom? Mas isso tem que vir de você. Tá bom? Aí a palavra de Deus vai nos dizer que ele chama Davi. Só que esta unção a qual ele derrama sobre a vida de Davi, naquele momento que ele derrama o óleo sobre a vida de Davi e levanta Davi como rei, irmãos, é algo que Samuel vai fazer na escondida, porque Saul não poderia saber, porque se Saul soubesse, Saul mataria. Então, se nós formos ver a história de Davi, vamos percorrer do começo da história de Davi. Davi, a todo tempo, tudo que acontecia com Davi era na escondida, era só ele e Deus. A palavra diz que Samuel ungiu como rei. Naquele mesmo momento, o Espírito de Deus se tomou de conta de Davi. E se nós vamos ver, depois que o Espírito de Deus ele toma de conta de Davi, a Bíblia ainda não vai nos relatar alguma diferença sobre Davi. Davi, ele não foi levantado assim como Saul foi levantado, porque Saul, quando ele foi ungido, naquele mesmo instante, ele tomou a tua cadeira, ele tomou o seu trono e começou a governar, começou a fazer o seu papel de rei. Só que Davi foi diferente, porque Davi, quando foi levantado como rei, no abominado, no escondido ali, só diante dos teus irmãos e do teu pai, Davi, ele voltou para a sua rotina. Davi, ele voltou para o pasto, para cuidar das ovelhas do seu pai. E a palavra de Deus disse que os filisteus, eles começaram a ter uma guerra juntamente com o povo de Israel, porque eu não quero focar nessa parte da unção do capítulo 16, mas eu quero focar no capítulo 17, a qual a palavra de Deus vai nos dizer que vai ter um confronto entre os povos filisteus e o povo de Israel. Nós sabemos que quando há uma guerra, há um confronto, há muita morte, cada um pega do seu poder, da tua espada e começa a lutar. Só que aqui nós vamos ver, irmãos, uma guerra diferente, um confronto diferente, a qual os filisteus se levanta um gigante com o nome Golias, e ele vai dizer assim: se um de vocês me derrotar, vocês terão parte de tudo aqui, vocês tomar conta da terra, mas se eu os derrotar, eu tomarei conta da parte de Israel. A palavra de Deus vai nos dizer que eles entram num confronto particular, ou seja, num confronto de 2 soldados. Só que a palavra de Deus vai nos relatar que Golias,
ele começa a desafiar aquele povo de Israel. Só que naquele povo não tinha ninguém que poderia enfrentar aquele gigante. A palavra de Deus vai nos dizer que esse gigante, ele tinha um tamanho de mais ou menos quase 3 metros de altura. E quando o povo de Israel começou a olhar para aquele gigante, eles começaram a ficar com medo. A própria palavra de Deus vai nos dizer que os soldados sentiram medo e que ninguém quis enfrentar aquele gigante. Só que a palavra vai nos dizer que havia um menino, o nome de Davi, alguém que estava cuidando do pasto, alguém que estava cuidando do rebanho do seu pai. E a palavra de Deus vai nos relatar que uma certa vez, Davi, cuidando dos pastos do seu pai, veio um leão, veio um urso, e Davi o matou, aquele urso. Davi matou aquele leão para proteger o rebanho do seu pai. A palavra de Deus é bem clara em dizer. Só que sabemos, irmãos, se nós formos olhar para o olhar humano, nós vamos ver que é impossível um ser humano ele matar um urso com as próprias mãos, ou ele matar um leão. Ele vai precisar de uma arma. Só que a palavra de Deus disse bem claro que Davi, ele lutou contra esse urso, contra este leão. Então nós vamos ver aqui, Davi é alguém que já está acostumado a ter confrontos no particular, confrontos a qual pessoas não olharam, porque a palavra de Deus vai nos dizer que o seu pai Jessé pede para Davi levar comida para os seus irmãos. Davi, ele ia até aquela cidade, até aquela zona de guerra, aquele confronto que ia estar tendo, para poder levar o alimento para os teus irmãos e para trazer notícia para o teu pai, para saber se os seus irmãos estariam tudo bem com ele. A palavra de Deus vai nos dizer que Davi, ele pega o seu animal, sua jumentinha, cada aquelas comidas, aqueles lanches, e vai direcionado até os teus irmãos para levar aquele lanche para os teus irmãos. Só que Davi, ele era alguém que ele não era um soldado. Davi não era alguém já preparado como os teus irmãos, porque seus irmãos já eram alguém que estava acostumado com confrontos, que estava acostumado com cenários de guerra. Só que agora os teus irmãos nenhum quer enfrentar aquele gigante, nenhum soldado de Israel quer enfrentar o gigante Golias. Só que a palavra de Deus vai nos dizer que Davi, ele é levado, ele foi até os teus irmãos para levar comida para os teus irmãos, para levar suprimento aos teus irmãos. A palavra de Deus também vai nos dizer que o rei disse também que aquele que vencer aquele gigante, que aquele que vencer a batalha contra aquele filisteu, ele daria muitas riquezas, ele daria a tua filha, ele daria também para esta pessoa, ele seria isento de imposto, ele não pagaria mais imposto. E a palavra de Deus vai nos dizer que Davi, ele era alguém agora estava ali cuidando do rebanho do seu pai, e era alguém que estava levando o alimento para os teus irmãos. Só que a palavra de Deus vai nos dizer que quando Davi chega sobre aquele lugar, Davi começa a ver aquele gigante Golias, aquele filisteu, confrontar o povo de Israel. E a palavra de Deus vai nos dizer que Davi, ele começa a perguntar quem é esse filisteu, que ele pensa que é, que esse circunstância ele pensa que é, para querer enfrentar. Ele não está se levantando contra o povo de Israel, mas ele está se levantando contra o próprio Deus. A palavra de Deus disse que Davi era alguém que estava direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Davi já sabia que aquela guerra não era carnal, que aquela guerra era espiritual. Quantas das vezes você passa por dificuldade, quantas das vezes você passa por lutas, por prova sobre a tua vida, quantas das vezes você olha situação sobre a tua casa e às vezes você quer ter aquele jeitinho brasileiro, às vezes você quer resolver, mas
acontecendo na tua casa é espiritual, porque é impossível um menino de 17 anos derrubar um gigante, é impossível um menino de 17 anos matar o leão, matar o urso, porque Davi se entende que o que ele está vivendo é algo espiritual. Davi é alguém que foi levantado por Deus, Davi é alguém que foi ungido por Deus, e Davi sabia que aquilo que aquele povo estava passando, que aquele confronto a qual o filisteu estava tentando confrontar o povo de Israel, Davi sabia que eles serviam um Deus grande, um Deus poderoso, e que só um Deus poderoso, um Deus grande, que podia resolver aquele problema. Quando às vezes você está passando por adversidade, quando às vezes um gigante tem se levantado sobre a tua casa, quando às vezes o Golias da tristeza, da angústia, do desespero, da doença tem se levantado para a tua casa, mas Deus está dizendo: você serve um Deus grande, um Deus de Israel, você serve um Deus poderoso. Às vezes nós vamos ver esta palavra, vamos ver o autor começar a falar de Golias, ele vai começar a descrever Golias, ele vai começar a falar que Golias era alguém a qual tinha quase 3 metros de altura, ele vai começar a falar que Golias, ele era alguém que estava com uma armadura, alguém que estava com uma espada. Vamos ver que o autor, ele começa a todo tempo falar sobre Golias, e nós vamos ver que em pouco tempo, em poucas vezes, vamos ver falar de Davi. Quantas das vezes na nossa vida nós colocamos um problema maior do que Deus? O gigante é isso. Quantas das vezes você fala assim: eu estou passando por isso, eu estou passando por aquilo, meu Deus, está difícil, Senhor, essa situação. Só que às vezes você olha o tamanho do problema, você vê o problema, mas que problema grande, que dívida grande, que luta grande. Só que você esquece que você tem um Deus que é maior do que essa luta. Deus, ele é maior do que esta doença. Deus, ele é maior do que essa porta que está fechada. Deus, ele é maior do que este gigante que está lutando contra o seu casamento, que está lutando contra a tua vida espiritual. Você serve um Deus maior, você serve um Deus grande, um Deus poderoso, porque Davi, ele era alguém que servia um Deus poderoso. Irmãos, eu fico imaginando Davi, ele conversando com Saul, e ele conversando com o pessoal e dizendo assim: eu posso vencer este gigante. E quem olha para Davi vai falar assim: como que Davi, daquele tamanho, porque Davi era alguém, irmãos, a qual os historiadores vão falar que ele tinha mais ou menos de 15 a 17 anos, quando ele enfrentou este gigante. Davi, ele era alguém que tocava harpa, tocava instrumento para Deus, alguém que foi ungido por Deus. Agora ele está tocando instrumento para o rei. Irmãos, nós vamos ler esta palavra, vamos meditar, nós vamos falar assim: por que está acontecendo isso com Davi? Alguém que foi levantado, alguém que foi separado por Deus, agora está aí tocando harpa para o rei. Deus, ele tinha um propósito com Davi, porque quando perguntaram para Davi: Davi, você não vai conseguir vencer este gigante. Davi falou: quando ele estava apacentando as ovelhas do meu pai, veio o leão, veio o urso e tentou devorar o rebanho do meu pai, mas eu fui lá, lutei com o urso, eu lutei com o leão e tirei das garras do leão, da garra do urso, aquele rebanho, aquela ovelha. Então Davi, ele era alguém que estava cuidando do pasto do seu pai, estava sozinho. Irmãos, ninguém viu Davi matando o leão. Se nós formos
vamos ler essa palavra, vamos estudar. Ninguém viu Davi matando um urso. Como que o Davi, ele prova que ele pode vencer aquele gigante? Porque todo mundo estava com medo do gigante, mas Davi não estava com medo. Então isso prova que Davi, ele é alguém que já tinha vencido batalhas. Quantas das vezes você venceu batalhas espirituais sozinho? Guerra sozinho, que você passou dentro de casa, que ninguém sabe. Às vezes até o teu esposo, às vezes até o teu parente, às vezes até o teu pastor, ninguém sabe da guerra que você enfrentou e você conseguiu passar por essa dificuldade, você conseguiu vencer, e agora você está passando de novo por outra dificuldade, é outro gigante, é outra guerra, mas você vai vencer. Assim como você matou o urso, matou o leão, ninguém viu, mas Deus te capacitou, Deus ele te preparou para você vencer essa guerra sozinho, porque ninguém viu Davi matando o urso, ninguém viu Davi matando o leão, mas Davi estava vencendo batalhas espirituais, confrontos espirituais, sozinho, sem ninguém ver. Só que agora, o que Davi passou sozinho, no escondido, sem ninguém ver, Davi agora vai passar diante do público para todo mundo ver, porque todo mundo vai ver agora Davi matar aquele Golias. Então, aquelas pessoas que não viram o confronto que você passou, não viram as guerras que você passou e que você venceu, eles vão ver agora o gigante que você vai vencer. Eles vão ver esta guerra que você vai vencer, esse gigante que você vai derrubar. Irmãos, a palavra de Deus é bem clara em dizer: Davi, ele não era um soldado de batalha. Davi foi por acaso. Ele só foi levar os lanches dos teus irmãos, foi levar o alimento para os teus irmãos. Mas quando ele viu aquele gigante se levantando contra o povo de Deus, Davi se levantou e Davi viu que ele podia enfrentar e podia vencer aquele gigante. A palavra de Deus é bem clara em dizer que quando ele levou aqueles alimentos para os teus irmãos, ele começou a Deus ele dar estratégia de mostrar que ele poderia vencer aquele gigante. A palavra de Deus vai nos dizer que Saul, ele vai catar as tuas ferramentas de guerra. A palavra de Deus vai nos dizer que vai catar as suas armaduras e vai dar para Davi vencer aquele gigante. A palavra de Deus vai nos dizer que Davi, ele começa a vestir aquelas armaduras, aquela roupa pesada. Só que Davi não estava acostumado. Davi não estava acostumado com esse tipo de guerra, porque a guerra que Davi ele iria enfrentar, ele sabia que não era com espada, que não era com lança, mas sim que era em nome do Senhor dos Exércitos. Porque a palavra de Deus é bem clara de dizer que Golias vinha com espada, com lança, mas Davi disse: eu vou lutar contra esse Golias em nome do Senhor dos Exércitos. Esta guerra que você está vivendo, esta luta que você está vivendo, você não vai conseguir